Pai, de nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? E eu oro agora, pedindo que o Senhor tome conta deste ambiente e usa o teu servo como sempre tu tens usado. Fala com cada um de nós, prepara-nos o nosso coração, prepara um banquete para nós, todos possam sair daqui abençoados, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. A minha saudação a todos os irmãos, a todas as irmãs, esposas dos pastores que comemoram hoje o dia da esposa do pastor. Que Deus venha abençoar a todas as irmãs, também aos aniversariantes, evangelista Junei, sua esposa, que Deus abençoe. Também vi ali a irmã Mara. A irmã Mara passou por cirurgia em Santa Maria, está conosco, que Deus abençoe a sua vida. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na 1 Reis, o livro de 1 Reis, capítulo 18 e o versículo 21. Hoje pela manhã estivemos no retiro da Umadur. Tivemos notícias de que ontem Deus usou tremendamente o evangelista Joabe, também o grupo que estava tocando ali, cantando, foi uma bênção. Hoje pela manhã, novamente, e as notícias do retiro dos adolescentes também nos trazem alegria, pois Deus tem operado em todos os ambientes. E creio que no nosso congresso Fronteira para Cristo não será diferente. A irmã Cléia disse para ir 2 ou 3 cultos, né? Eu quero que vocês estejam em todos os cultos. Cada noite é uma bênção diferente. E nós precisamos de todas. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, diz assim: Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Amém? Pode tomar o teu assento. Nós temos esse texto na versão corrigida que diz: Até quando cochearão em 2 pensamentos? Queridos irmãos, o contexto desta passagem nos remete lá ao século 7 a 9 antes de Cristo, quando a Assíria dominava o mundo antigo. Tudo que era conhecido, a Mesopotâmia, Israel, os povos cananeus que ainda habitavam aquela terra, o Egito. A Assíria foi um dos impérios que dominou boa parte daquele território. Israel, nesta ocasião, quando Acabe era rei em Israel, a nação de Israel estava dominada pelo império da Síria. Era vassalo, como usavam dizer. Eles pagavam tributo anualmente para o rei da Síria. Depois deste fato que aconteceu com Elias, Acabe se uniu a outros reis e tentou tirar o jugo da Assíria, mas foi derrotado. Mas nesse momento, o povo de Israel sofria uma influência muito forte da cultura e da religião que na época era muito conhecida e muito difundida, aonde tinha o Deus Eu como principal,
a Zerá como sua esposa, e o filho Baal, que era o deus mais adorado, o deus da fertilidade e também que dá das temperaturas e o tempo para que eles pudessem plantar e colher aquilo que eles plantavam. Mas Deus, em tudo isso, Deus levanta um homem chamado Elias, profeta de Deus, e ele olha para aquela situação e vê duas coisas. Primeiro, Elias vê um povo que na sua grande maioria cedeu para a idolatria. Foram influenciados pela Jezabel, esposa de Acabe, que trouxe deuses estranhos para o meio da nação. E Acabe apoiou isso. Então nós vemos esta mulher que era filha de Etbaal, rei dos fenícios, que também era uma nação dominada pela Síria, porque a Síria trazia povos de uma nação para dentro de outras nações, para misturar o povo, para eles terem domínio sobre todo o território. Então nós vemos que Samaria foi invadida pela adoração a deuses estranhos. E iniciou-se o declínio espiritual daquela nação. Aquele povo que veio do Egito com mão forte, que Deus trouxe e colocou na terra de Canaã, agora, passados os reis Davi, rei Salomão, o reino se dividiu, muitos outros reis vieram antes de Acabe, mas Acabe não seguiu o caminho do seu pai, fez alianças com povos que não deveria fazer para tentar uma reação política e levou o povo à idolatria. O culto a Baal tinha semelhanças ao culto judaico, à adoração judaica. Havia altar, havia danças, havia sacrifícios e ainda havia o apoio de Acabe, o maioral da nação. E o povo foi entendendo que aquilo podia, porque havia semelhanças com a adoração a Deus. Talvez no meio de toda essa adoração, os falsos profetas podiam usar a palavra e dizer para o povo: mas o Deus que vocês servem é o mesmo Deus? Ou eles conseguiam convencer aquele povo de que estava tudo bem. E esse povo olhava para a liderança da nação, olhavam para a quantidade de profetas, que a Bíblia registra 450 profetas de Baal, mais 400 de Aserá. E quando a maioria vai por um caminho, os demais entendem que aquele é o caminho. E esse povo foi sendo dominado, convencidos e manipulados por uma liderança hipócrita, sem Deus, e que adorava um Deus que nunca existiu. Havia ali um certo sincretismo religioso. A mistura é quando se mistura a adoração para divindades diferentes. Hoje, o sincretismo é uma realidade para muitos que estão nos templos, estão nas terreiras, estão em outras religiões e dizem: todos nós estamos no mesmo caminho, estamos adorando ao mesmo Deus. Mentira do diabo.
Só existe um Deus verdadeiro. E esse Deus, ele só tem um caminho. E esse é o caminho que nós conhecemos e não podemos desviar deste caminho. Quando um navio entra no alto mar, existem as bússolas, existem os traçados que eles devem seguir para chegar a um ponto. Se o mínimo for desviado, esse navio não chegará no lugar devido. É isso que o diabo quer com a igreja. Ele não quer nos tirar da rota. Ele quer que nós desviemos o mínimo. Porque se nós desviarmos 1 grau no início, lá no seu destino, vai estar muito mais fora de rota do que quando iniciou. E é devagarinho, é aos poucos que o inimigo vai manipulando as mentes, os corações, e foi isso exatamente que aconteceu com o povo de Israel. Mas o pior de tudo, eles violaram o primeiro mandamento, que proíbe a adoração a outros deuses. O Deus que nós servimos não reparte adoração com ninguém. Toda a glória é dele. Não há uma forma de nós conciliarmos adoração a Deus ou alguma coisa ou alguma pessoa para com qualquer coisa que nós acharmos que podemos. Deus não aceita. É só para Ele. Ele é exclusividade no meio do povo que o adora. As atitudes do rei trouxeram ira de Deus para a nação, e essa nação começou a sofrer. Deus usou Elias para tratar com aquele povo. Mais de 3 anos sem chuva. Nós que somos aqui da fronteira sabemos, quando passamos 2 meses sem chuva, quanto nós queremos isso, mas imagina 3 anos. A apostasia do rei, a idolatria que foi implantada no reino, trouxe o julgamento para a nação. Julgamento de Deus. Quando Deus fala, Ele cumpre. Julgamento de Deus não é brincadeira com ninguém. Do outro lado, nós podemos imaginar um povo que a Bíblia diz que eram 7.000, que foram conservados por Deus e que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Não sei quantos habitantes da nação. Os exércitos geralmente chegavam a 50, 100, 150 mil guerreiros. Contando com mais o restante da população, nós não sabemos quantos. Mas havia 7.000, eu creio que uma pequena parcela que não se dobrou ao rei, não se dobrou ao Deus Baal, não se dobrou ao sistema que aquela nação havia entrado. Eles tinham uma certeza no coração, que o Deus dos seus pais ainda era um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que estava no controle de todas as coisas. Talvez eles estavam atemorizados, com medo de declarar a sua fé no único Deus verdadeiro. Estavam escondidos. Mas eles olhavam para o cenário nacional, a religião, e não encontravam mais um Deus que ouvia a voz de Deus através dos profetas de Deus. Mas um Deus, um rei fraco, manipulado por
profetas de Baal, falsos profetas. E eles viam esta imagem. O povo, na sua grande maioria, estava em decadência moral. A nação perdeu a sua soberania, eram dominados pela Síria e distante do Deus verdadeiro. Analisa comigo, que situação triste para quem conheceu o Deus de Israel, para quem conhecia as histórias do passado daquele povo que não tinha um território, que não tinha lei e estava escravizado no Egito. Mas Deus lhe deu território, lhe deu lei e lhe tirou do Egito. Agora aquele mesmo povo estava se distanciando desse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Elias, usado por Deus, após novamente orar e Deus mandar chuva, ele faz um desafio a Acabe. Ele propôs a Acabe: convida todo Israel, convida os profetas de Baal, e nós vamos para o monte para ver quem é Deus de verdade. Eu fico imaginando aos pregadores que aqui estão, será que Acabe não tinha conhecimento do Deus que os seus pais serviram? Que aceitou o desafio de Elias? Estava cego pelo pecado, pelos prazeres que ele havia colocado à nação, pela idolatria que havia lhe dominado, e ele não tinha outra opção a não ser tentar fazer com que os falsos profetas vencessem o Deus dos céus. Uma loucura para um rei que tinha uma linhagem de reis que serviram a Deus. Ele entendeu depois que um profeta com Deus é maior do que 450 falsos profetas. É maior do que uma nação que serve a um Deus que não fazia nada por eles, mas o levou à idolatria, se voltando contra o Deus verdadeiro. E no versículo 19 ele diz: convoque o povo, convoque os profetas. E quando ele chegou no monte, ele viu o povo, ele viu os profetas de Baal. O que ele falou para o povo? A Bíblia diz que Elias se aproximou do povo. Talvez ali estava a grande maioria que não cria mais em Deus. E ele pergunta: até quando cochearão entre dois pensamentos? O pensamento, meus irmãos, é onde mais o diabo domina. Basta colocar uma dúvida e nós ficamos apavorados: será que eu vou para cá ou se eu vou para lá? O diabo tinha dominado os pensamentos e eles estavam, um pouco criam em Deus, um pouco descriam de Deus. Nesta versão que eu li diz assim: vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Acham que Deus vai aceitar meia adoração? Vocês pensam que o Deus dos céus vai aceitar que vocês desfrutem dos prazeres do culto a Baal e depois quererem apresentar alguma coisa ao Deus verdadeiro e ele vai aceitar? De forma nenhuma. O que o povo respondeu? Nada. Eles foram confrontados pela palavra de Elias e não tiveram coragem de argumentar, de defender Baal, defender os profetas ou o rei e a sua mulher. Eles sabiam que estavam errados.
Queridos irmãos, Elias propôs este desafio para ajudar o povo a decidir. Porque parece que quando não há um milagre, quando não há maravilhas da parte de Deus, nós começamos a descrer desse Deus. Nós começamos a achar que Deus não quer mais fazer o que nós precisamos, que o Deus que nós servimos está longe, está em silêncio, e nós vamos procurar um outro caminho. Mas Deus usou Elias exatamente para auxiliar o povo a decidir a que caminho tomar. Há pouco tempo nós passamos por uma pandemia. Muitos profetas levantaram e disseram que aquilo foi por causa da igreja, que estava dormindo no Brasil, no mundo. Deus manteve a sua palavra. A pandemia veio, mas não despertou o povo de Deus. Continuou da mesma forma. Procure no Brasil, fora do Brasil, se a igreja mudou após a pandemia. Na grande maioria, diminuiu a sua ação diante do mundo. Mas Elias estava ali para isso. Existem circunstâncias, irmãos, que Deus usa para mostrar para nós que Ele é único, que Ele está no controle das coisas, que Ele ainda é o nosso Deus e não vai deixar de ser, que a adoração que nós devemos prestar deve ser total para Ele, e Ele usou Elias para mostrar isso. Ele nos mostra os dois caminhos. A palavra de Deus nos ensina que há dois caminhos, mas a decisão é nossa, é da igreja, a responsabilidade é minha, é sua. Deus não vai obrigar ninguém, mas Ele fez isso com aquele povo. Talvez você esteja vivendo no tormento da indecisão. Você conhece Deus, já teve experiências com Deus, mas olha para aqueles que vivem uma vida dupla e se questiona: será que eu não estou servindo bem a Deus? Será que eu preciso mudar? Será? E as dúvidas vêm. Não entra nesse dilema. O Deus da Bíblia é ontem, hoje e eternamente. Não há sombra de variação. Ele não muda. Ele é o mesmo. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que a igreja atual, esta geração, está negociando a fé por uma vida de aparências, está negociando os céus por benefícios, por religiosidade. Mas chegará um dia, assim como chegou para o povo de Israel, que precisará de uma decisão. Mas não há necessidade de chegarmos o dia da decisão. Se nós hoje tomarmos uma posição diante de Deus, não há necessidade de chegar até lá. Muitos, nesta época, não conseguem dobrar os joelhos e orar mais. Há poucos dias nós víamos um vídeo do pastor Genival Bento, que vocês conhecem, ele esteve conosco. Um homem simples,
um homem cheio da graça de Deus. Na Angola, ele pregou, Deus usou, a presença de Deus foi tão grande que ele caiu. Aquilo realmente é poder de Deus. De forma diferente, de jeito nenhum. E depois, Joabe me mandou esse vídeo. Eu estava vendo um outro vídeo dele num podcast, ele dizendo assim: 2 horas é recém que eu começo a derramar as minhas lágrimas, que eu consigo limpar a minha mente para começar a ter contato com Deus. 2 horas. Eu fiquei envergonhado. A geração de hoje não ora mais, não consegue mais se abrir diante de Deus, abrir o seu coração, porque a consciência já não permite mais, porque os pecados não confessados atrapalham a comunhão com Deus. É momento de decisão. Ou continua escondendo e vivendo na mentira, ou confessa diante de Deus. Nós só temos 2 caminhos. E é na oração que as coisas vêm à tona, vêm à mente, vêm à memória, a consciência acusa, e Deus está ali com o seu Santo Espírito, pronto a perdoar, mas o orgulho humano não permite, e continuam vivendo na mentira. Queridos, o diabo conhece as nossas fraquezas. O diabo nos atrai, nos prende aos desejos da carne, aqueles que nós somos fracos, e muitos já perderam o poder de reação, já estão dominados, já estão prisioneiros do pecado e não conseguem mais se mover. Porque se tentar se mover, o diabo já dominou a sua mente, o seu coração, a sua vida, e não há mais como romper com o pecado. Mas eu vim aqui hoje para te dizer que Deus arrebenta as cadeias, as correntes do pecado. Ele continua poderoso, basta que nós queremos, e Ele faz, porque Ele está aqui para nos libertar, para nos transformar. Muitas vezes a igreja atual tenta apresentar uma adoração. Adoração, irmãos, não é só louvor. A primeira vez que a palavra adorar foi mencionada na Bíblia foi quando Abraão ia com o seu filho para o monte para sacrificá-lo. E ele diz aos seus companheiros, servos: depois de adorar, nós retornamos. Adoração é sacrifício de vida, não é cantar. Não é apenas tocar um instrumento. Adoração é tudo que nós fazemos diariamente, na nossa rotina diária, que agrada ao nome do Senhor. Mas nós não conseguimos mais apresentar uma adoração a Deus, porque são misturas que Deus não aceita. Misturas. Eu tento dar 5 minutos para Deus, 15 para o celular. Mais 10 para Deus e mandando mensagens desnecessárias para os amigos. Quando nós dobramos os joelhos para orar, vêm os compromissos da vida. E aquilo que era para fazer amanhã, nós queremos fazer hoje. Porque estar ajoelhado diante de Deus não é para qualquer um, é difícil.
mas não impossível. Às vezes queremos apresentar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, mas o coração cheio de mágoas, de sentimentos, de maldades, que a adoração não chega ao trono de Deus, porque está misturado com coisas que Deus não aceita. Assim estava acontecendo com aquele povo. Muitos dando ouvido a falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, falsos pregadores, em especial na internet, são apenas semelhanças que Deus não aceita, porque não tem o Espírito de Deus em suas palavras. Simplesmente adivinhos mágicos, que arrebatam multidões para grandes templos, e não tem nada de Deus. E a Bíblia traz uma reivindicação do Senhor, o nosso Deus. Lá em Isaías 45 e verso 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não tem outro. É idolatria nós corrermos atrás de profetas, de pastores, de cantores, como a irmã Cléia falou, de famosos. É idolatria. Se nós vamos no culto por causa do pastor, do pregador, nem saia de casa, porque Deus não vai aceitar a tua adoração. Muito menos usar o profeta da parte dele para falar contigo, porque você não está apresentando a Deus uma adoração. Nós não podemos mentir para nós mesmos, nós conhecemos a palavra de Deus. Queridos, aquele povo estava tentando encontrar lugar para Deus e para Baal nas suas vidas. Mas Deus não aceita. Deus aceita apenas uma coisa: ou somos pecadores necessitados de arrependimento, ou somos santos diante da sua presença. Vida cristã não combina com pecado, com adultério, com fornicação, com mentiras, com desobediência, qualquer coisa que desagrada a Deus, não combina com vida cristã. Deus requer prioridade, Deus requer integralidade. Ele não aceita 99%. Meus amados, enquanto eu lia esta passagem, eu refleti, trouxe uma responsabilidade sobre mim, sobre a minha vida espiritual, sobre o que eu falo a vocês e sobre a responsabilidade de pastorear esta amada igreja. E nós só chegamos a uma conclusão. Qual é a conclusão? Que a igreja desta geração precisa um confronto para decidir se adora a Deus ou não adora. Se vai continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus, ou vai matar os falsos profetas, matar os prazeres da carne, matar aquilo que desagrada a Deus. É nossa esta responsabilidade. Quais os deuses que nós temos hoje? Dinheiro, a luxúria, os prazeres da carne, as vaidades, as posições, coisas que são da terra, nos distanciam do sagrado. Coisas profanas nos distanciam de Deus, que é santo. E eu pergunto à igreja: o que está acontecendo conosco?
Para um pouquinho para avaliar. Olha para dentro do teu coração. Será que não tem algo que precisa ser resolvido, que precisa ser decidido, que precisa ser perdoado, que precisa colocar um ponto final? Será que não tem algo que é maior do que Deus na tua vida? Estas coisas impedem o avivamento que necessitamos na igreja. Às vezes nós oramos e dizemos a Deus: Senhor, nós precisamos de um avivamento, nós queremos um avivamento, mas o avivamento só virá quando nós encontrarmos tudo aquilo que não presta e tirarmos da nossa vida, tirarmos do nosso coração, para que o coração esteja pronto para Deus fazer uma grande obra. Nós nos deixamos seduzir por muitas coisas. Queridos, observe as mudanças na igreja que nós temos visto. Muitas doutrinas bíblicas estão sendo corrompidas por homens que não têm compromisso com a palavra de Deus. Homens que querem a sua posição, querem ser reconhecidos, mas não têm compromisso com Deus. Os princípios da palavra de Deus já não são vividos conforme antigamente, começando pelos usos e costumes, a chegar a pontos de indecência. Aqui está tudo ok, mas lá fora, de qualquer jeito, é mistura. Deus não aceita. Deus quer decência, verdade, compromisso. De outra forma, nós não temos o que apresentar a Deus nos poucos momentos em que estamos na casa de Deus. Os nossos filhos hoje agem, fazem tudo o que lhes vem à cabeça. Os pais perderam a autoridade desde pequenos. Usam o que querem e os pais pagam. Querem fazer isso, os pais aceitam. Querem ir para um lugar, o pai ajuda. Já perguntou se Deus aprova? A igreja que amava a palavra de Deus, sabe aquelas Bíblias que elas estão desgastadas, a sua capa, nós não vemos mais, são todas novinhas. Se não há uso, não há desgaste. Cadê a igreja que amava a palavra de Deus? Os hinos da harpa que nós cantávamos 3 hinos no passado, hoje é um, por compromisso de não perdermos mais. E nós cantamos tantos louvores que não são cristocêntricos mais, que não nos levam à presença de Deus. Talvez muitos louvores que não são inspirados pelo Espírito Santo, mas o povo quer ouvir. E nós cantamos. Mas aqueles hinos inspirados em momentos difíceis da igreja do passado, nós não queremos mais cantar. A letra não nos serve mais, o ritmo não serve mais, a melodia já é antiga. Se vamos falar de antiguidade, Deus é muito antigo, mas muito moderno. Meus irmãos, o dia decisivo está aí para nós. O dia decisivo é agora, é hoje. Vai chegar um dia
que esses falsos pastores, falsos profetas e pregadores vão ser colocados à prova, vão ser provados. Esses que abrem a internet e começam a profetizar para quem entra lá, um dia eles vão ser julgados pelo Deus Todo-Poderoso. E o que vai sobrar disso? Eu creio que nós, que aqui estamos, fazemos parte dos 7.000 que não se dobram aos falsos, que não se dobram ao sistema, que quer nos empurrar para o inferno, porque não é outro lugar que eles querem que nós vá. A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa fazer uma limpeza para que Deus opere. Porque não adianta nós orarmos debaixo da tenda, irmão Alex, com uma minoria. Se nós tivéssemos a metade do povo lá embaixo da tenda, todas as noites. Se nós tivéssemos uma igreja que eu vejo muito falar sobre evangelização, mas quando há oportunidade não se colocam à disposição. O nosso congresso iria chacoalhar Uruguaiana. Uma semana de poder de Deus, de curas, milagres, maravilhas e batismo com o Espírito Santo. Mas se nós não fizermos a nossa parte, vai ser apenas mais um congresso Fronteira para Cristo. Eu convido você a se posicionar, a decidir, a abandonar tudo que desagrada a Deus e fazer um concerto com Deus nesta noite. Se coloca de pé. Nós vamos orar, em seguida o grupo louva o nome do Senhor, mas eu quero que nesse momento do louvor, você faça um concerto com Deus. Nós temos visitantes, eu sei, mas hoje é um culto de Santa Ceia, e eu não podia deixar de trazer esta palavra ao coração dos nossos irmãos. Eu convido aqui o presbítero Alberi, que vai orar por todos nós. E depois o louvor juntamente com a igreja. Um louvor congregacional, que você possa raciocinar. E Deus vai falar conosco.